Bom, vimos então esse diagrama eutético, mas a gente ainda não viu propriamente o que acontece na reação eutética, né? Então, nessa parte da aula, vamos entender o que acontece quando um material passa pela reação eutética. A gente vai ver que vários materiais aí nesse diagrama vão passar então por essa reação eutética. Então, vamos começar a nossa discussão pensando num material que tem exatamente a composição eutética. Então, para esse diagrama aqui, o nosso diagrama Chumb-Stange, que a gente está analisando até agora aqui, é esse 62, aqui 61,9% em peso de estanho aqui, né? Então, essa é exatamente a composição eutética. Então, vamos pegar esse material partindo lá de uma temperatura alta lá, uns mais de 200 graus, de novo até agora normal, que a gente já viu, né? 100% líquido, composição exatamente igual da liga. Agora, quando a gente pega esse material e resfria exatamente aqui no ponto eutético, um pouquinho acima é líquido, um pouquinho abaixo é alfa mais beta. Então, é aquela ideia que essa transição aqui, né, essa reação aqui, é uma reação invariante. Ela só vai continuar o resfriamento a hora que todo o líquido tiver transformado em alfa e beta. Então, imediatamente acima é assim, imediatamente abaixo é assim. Tá? Então, olha que diferente que forma essa microestrutura das coisas que a gente viu até agora, tá? Na maioria dos casos vai formar alguma coisa mais ou menos assim. Então, vendo uma microestrutura na prática, né, seria então alguma coisa mais ou menos assim. Parece uma zebra, parece uma vaca, não sei. É a reação eutética, tá? Essa aqui é a microestrutura, então, que a gente veria aí para a reação eutética desse sistema. Então, aqui está uma representação aí do que ela apareceria. Então, acima eu tenho 100% líquido com essa composição. Abaixo, quando eu formo, então, essa microestrutura eutética, o que é isso aqui? Né? O branco é uma fase, o preto é uma fase. Uma fase é a fase alfa, que tem 18,3% estanho. A outra é a fase beta, que tem 97,8% estanho. Né? Então, e se eu quiser saber a fração de uma em relação à outra? Regra da alavanca. Faço ali a minha regra da alavanca e formo. E tem essa microestrutura. Então, que tem essa... Por que a microestrutura forma desse jeito? Né? Olha como é diferente das outras microestruturas que a gente discutiu que estavam formando. Vamos pensar o que está acontecendo a hora que a gente pega esse líquido e resfria ele imediatamente abaixo aqui da temperatura eutética. Né? O meu material quer formar alfa mais beta de tudo que é jeito. Né? A fase de equilíbrio ele vai querer fazer essa transformação eutética, que é a reação eutética, que é líquido virando alfa mais beta. O que acontece? A hora que ele começa a formar o alfa, qual que é a composição do alfa em relação ao beta? Bom, o alfa ele é muito mais rico em chumbo e muito mais pobre em estanho do que a fase beta. A fase beta é muito mais rica em estanho e muito mais pobre em chumbo. A composição eutética está no meio das duas, certo? Então, quando um forma, ele vai começar a rejeitar o outro. Né? Então, quando a fase alfa forma, ela começa a rejeitar estanho. Quando a fase beta forma, ela começa a rejeitar chumbo. Né? Então, essas duas fases, elas crescem de forma cooperativa. Uma ajuda a outra a crescer. Porque se essa fase não quer chumbo, essa fase quer. Se essa fase não quer estanho, essa fase quer. Então, elas crescem de forma cooperativa. Então, o nome desse crescimento aqui, por isso ele geralmente gera nessa forma aqui, é crescimento cooperativo, tá? Que é essa estrutura aí do eutético. Ela geralmente forma nessa forma de lamelas aqui, né? Então, isso aqui, na verdade, são lamelas. A gente está vendo o corte da lamela, tá? É a estrutura mais comum que os eutéticos vão formar. Só não vai formar se a fração de um desses dois for muito maior que a do outro. Aí pode formar, por exemplo, um bastão ou glóbulos, tá? Mas em geral é esse tipo de microestrutura aqui que a gente vai ver nos eutéticos, tá? São essas lamelas aí das duas fases, tá? Então, a reação eutética é simplesmente isso. Se eu tenho então um material e percebe que só esse material que tem exatamente a composição eutética, só esse material, não tem nenhum outro material que vai poder sofrer essa reação eutética aqui no equilíbrio. Estamos falando de equilíbrio, né? Então, no equilíbrio, só esse material com essa composição vai conseguir sofrer essa reação. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu só vou ter essa microestrutura, assim do jeito que a gente está vendo aqui, se eu tiver um material na composição eutética. Por que eu estou repetindo tantas vezes a mesma coisa? Porque a gente viu o que aconteceria com um material com uma composição aqui, né, bem pobre em estanho, né? A gente viu como que essa microestrutura ficaria, tá lá, né?
gente viu o material nessa composição, ou seja, abaixo do limite de solubilidade. A gente viu que a gente teria a formação de precipitados ali. E a gente viu aqui agora o que formaria aqui para o material na composição eutética, formaria essa microestrutura lamelar. Mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer para um material entre o limite de solubilidade e entre a reação eutética, né? Então, o que vai acontecer? Bom, vamos pensar o que está acontecendo com esse material. Né? Eu falei que só um material com a composição eutética pode sofrer a reação eutética. Bom, se eu pego um material então aqui com 40% estanho, a hora que eu começo a resfriar esse material aqui, a hora que eu cruzo a minha linha líquidos, né? A hora que eu cruzo a líquidos, eu começo a formação da fase alfa, certo? A hora que esse material está aqui embaixo, né? Agora resfriei nessa proporção aqui, mesma coisa, eu aumentei minha fração de alfa, né? Por quê? Porque eu aumentei o tamanho de S em relação a S mais R, né? Aqui o meu S era praticamente zero, minha fração era praticamente zero de alfa. E qual que é então, um ponto-chave aqui? Qual que é a composição? O meu material tem 40% de estanho, mas eu tenho alguma fase aqui que tem 40% de estanho? Vocês devem lembrar que não, né? Eu tenho duas fases aqui, o alfa, que tem 18,3% de estanho, e o líquido, que tem ali praticamente, né, já estou quase que na reação eutética, 61,9% de estanho. Então, por mais que esse material aqui ele não tenha a composição eutética, se eu resfriar ele, a hora que ele chegar próximo da temperatura eutética, o líquido vai ter a composição eutética, por mais que o material não tenha a composição eutética. Tá? Vou repetir porque esse ponto é importante. Se eu pegar um material aqui que não tem a composição eutética, tá? Mas ele está acima do limite de solubilidade ali da fase alfa, a hora que eu aproximo ele da temperatura eutética, né? Resfrio ele e aproximo da temperatura eutética, o material não tem a composição eutética, mas o líquido tem a composição eutética. Ou seja, quando esse líquido chegar aqui na temperatura eutética, o que vai acontecer? Ele vai sofrer a reação eutética. Né? Então o alfa que está lá, esse alfa que já formou, é o que a gente vai chamar de alfa primário. Ele não vai, porque ele formou antes, né? Formou primeiro. Esse alfa vai continuar lá, mas o líquido restante vai reagir e vai formar eutético. Né? Então qual que é? Então a minha microestrutura vai ser alguma coisa assim. Eu vou ter alfa primário aqui e o eutético intermeando aí todo esse alfa primário que formou. Certo? Então, e se eu quiser saber qual que é a fração que eu vou ter de eutético e a fração de alfa? Então percebe que agora eu vou falar de duas coisas, tá? Primeiro, antes de eu entrar e responder essa pergunta, eu posso falar que esse material aqui, ó, vou pegar o material eutético, eu posso falar que ele é composto 100% da fase eutética? O que vocês acham? Não posso, né? Por quê? Porque o eutético não é uma fase, o eutético é uma microestrutura, um microconstituinte. Ele é a mistura de duas fases, nesse caso a fase alfa e a fase beta. Então, jamais falem, esse material tem a fase eutética, tá? Isso não existe. Não existe a fase eutética, existe a microestrutura eutética, que é o que a gente tem aqui. Agora, quando eu pego esse material aqui e resfrio ele e forma aí essa microestrutura aqui que é composta de alfa primário mais eutético, percebe que a microestrutura ela contém o alfa em dois lugares, a fase alfa em dois lugares. Ela contém a alfa na forma, no formato, na morfologia primária, e ela contém um pouco de alfa no formato, na morfologia eutética, né? Então, eu posso fazer duas regras da alavanca aqui, eu posso estar interessado em duas coisas. Primeiro, eu posso querer saber qual que é a fração de alfa primário, e eu posso querer saber qual é a fração total de alfa. Percebe que esses valores são diferentes, né? A fração de alfa primário é só esse alfa globularzinho aqui que tem no meio, né? O alfa total é esse alfa mais o alfa eutético. Como que eu consigo calcular qual que é a fração de alfa primário? Bom, a fração de alfa primário é o que formou antes da reação eutética. Então, se eu fizer aqui a minha regra da alavanca imediatamente antes da reação eutética, essa fração de alfa que eu calculei, né, que é o que está mostrando aqui, é exatamente igual à fração de alfa. Ó, as figuras aqui estão tentando mostrar isso. Esse alfa não mudou, é o mesmo alfa. Então, essa fração de alfa que eu calculei ali em cima é a fração de alfa primário. E esse líquido, todo esse líquido virou eutético, certo? Então, para esse material aqui, a microestrutura final dele, 50% é alfa primário, 50%
é eutético, tá? E alfa total? Aí eu tenho que fazer a regra da alavanca imediatamente abaixo da reação eutética, certo? Então é S sobre R mais S. Ó, minha fração total de alfa é 73%, certo? Mas desses 73% aqui, 50% desse alfa é primário e os outros 23% é o alfa que está no eutético. E o beta, 27% é, né? 27% do total é fase beta, né? Então, percebe como aqui eu tenho uma descrição completa da microestrutura do meu sistema. Eu sei quanto alfa primário eu tenho, eu sei quanto eutético eu tenho, tá aqui. Eu sei quanto alfa total eu tenho, eu sei quanto beta total eu tenho, tá? Então, todas essas análises aqui podem ser importantes para mim. Então, de novo, percebe como o diagrama de equilíbrio de fase é uma ferramenta muito poderosa para a gente. A gente consegue prever o que vai formar e, em alguns casos aqui, a morfologia, o formato que eles vão formar também. Lembra aquela correlação microestrutura-propriedade? Essa microestrutura aqui vai ser completa, vai dar propriedades para a gente muito diferentes de uma microestrutura como essa aqui, por exemplo, que a gente viu do alfa e beta precipitado, tá? Não vamos entrar em propriedades mecânicas agora, por exemplo, que isso não é um tópico nosso, mas essa aqui vai tender a ter uma resistência e uma dutilidade melhor do que essa microestrutura aqui, tá? Então, para muitos casos, aquela outra microestrutura é preferível. Essa daqui vai ter vantagens de processamento, por exemplo. Essa reação eutética aqui, ela é muito boa para a gente fazer peças aí por fundição, tá? Então, estou jogando alguns conceitos aqui de propriedades, processamento, que não é para vocês entenderem por enquanto, mas para motivar vocês que essa formação de microestrutura aqui domina tudo que vocês vão ver no resto do curso, tá? Então, fazer um resumo aqui, colocar uma nomenclatura para vocês. Se a gente tem uma liga aqui, um material, não precisa ser uma liga, pode ser uma cerâmica também, na composição eutética, a gente vai ter a microestrutura, né, vai formar essa microestrutura ou microconstituinte eutético, né, a nossa zebrinha ali, né, que a gente viu. Agora, se eu tiver uma composição aqui que tem menos soluto do que a reação eutética, eu vou chamar essa reação, essa composição de hipoeutética. E ela vai tender até essa microestrutura aqui, com a fase primária sendo a fase, né, da esquerda, e no meio dessa fase primária eu vou ter o meu microconstituinte eutético. Já vimos como calcular essas frações, lá usando a regra da alavanca, né? E se eu tiver agora mais soluto do que a composição eutética, eu vou ter uma composição hipereutética. Agora, essa fase primária aqui vai ser a fase do outro lado, a fase, nesse caso, beta, né? Mas a microestrutura vai tender a ser aí mais ou menos parecida. Tá? Vocês vão ver, se vocês fizerem metais mais para frente, diferenças que vão formar aí, dependendo dos elementos envolvidos. Então, vocês devem ter visto, a gente vai usar esse programa aqui, que ele serve basicamente para a gente plotar diagramas de fases e fazer cálculos de qual fase vai formar em determinada condição. Eu vou apresentar aqui esse diagrama que ele é extremamente útil aí para a gente em metais. Então, o motor de vários carros de vocês aí tem bastante desses elementos aí, né, alumínio e silício. Percebe que ele é muito parecido com o que a gente viu, tá? Esse diagrama eu tirei ali direto do programa. Então tá ali aqui em cima a fase líquida, alumínio SFC, né? Então tá em inglês, a setinha tá apontando errado, era para ser aqui. Apontando aqui nesse campo aqui a solução sólida CFC, de silício em alumínio. E o silício, percebe, ele nem tem solubilidade praticamente nenhuma para o alumínio, né? Então essa fase aqui é o silício. Por que ele está colocando aqui diamante A4? Vocês devem lembrar, vocês devem ter visto que a estrutura cristalina do silício é a mesma que a do diamante. Então ele chama a fase silício de fase diamante porque a estrutura cristalina é a mesma. Tá? Então tá aqui, o diagrama é exatamente igual aos que a gente viu até agora, só a solubilidade menor, né? Então se a gente pegar essa composição aqui, alumínio 8 silício, uma composição aí comercial importante, o que essa composição é? Então tá aqui meu eutético, essa composição tem menos silício do que a composição eutética, é uma composição hipoeutética, né? Então, o que vai acontecer? A solidificação, como é que vai se dar? Vai ser exatamente igual o que a gente viu, né? Se a gente resfriar ela lentamente, a gente viu aqui. A gente vai ter uma fase primária, qual fase que vai ser?
fase, né? Já volto lá. E um eutético, qual fase que vai ser aqui? Bom, se eu estou desse lado aqui, tem que ser essa fase aqui, ou seja, a fase rica em alumínio lá, a fase cúbica de fase centrada. E aí no eutético eu vou formar a reação eutética. Né? Então, se eu quiser saber a fração de cada fase em função da temperatura, eu posso ir lá e fazendo várias regras da alavanca. Né? É o que esse tipo de programa faz para a gente. Então, se a gente pedir para ele fazer esse plot aí, isso provavelmente vocês vão ter que fazer no exercício de vocês, na prova, é isso aqui que ele está mostrando. Então, percebe que quando a minha linha cruza esse ponto aqui, né? Ou seja, a minha linha líquidos, é exatamente esse ponto aqui, ó. Tá lá, 600 e pouquinho graus, 600 e pouquinho. Então, percebe que, ó, gradualmente minha fração de líquido vai abaixando, gradualmente minha fração da fase CFC vai aumentando. Então, tá aqui, ó, até cerca de 45%, 0,4, né? Nesse ponto aqui, percebe que esse negócio aqui sobe verticalmente de uma vez, ó. Percebe que isso aqui está subindo e descendo verticalmente de uma vez. O que está acontecendo nesse ponto? A gente está variando a fração dessas fases aqui, né? Então a gente está jogando o líquido para zero e a gente está jogando lá para cima o CFC e jogando aqui um pouco para cima a fase silício lá, o diamante A4, né? Então, o que está acontecendo aqui? Por que essa temperatura não varia quando essa reação está acontecendo? É a minha reação eutética, né? Então, tá lá, eu tenho aqui a formação aqui nessa temperatura aqui, de uns 580 graus, a formação aí do CFC e diamante. Tá lá a minha microestrutura formada. Então, essa é a microestrutura real dessa liga aí. Então, tá aqui a fase clara aqui é o alumínio, né? Os cúbicos de fase centrado aí rico em alumínio, né? E o que tem no meio aqui, o que é isso? Isso aqui é uma fase? Não, né? Isso aqui é a microestrutura microconstituinte eutético, que é composto de alumínio mais silício, né? Então, esse diagrama aqui, esse gráfico aqui, ele é útil para a gente. Às vezes a gente quer saber, nessa temperatura, qual que é a fração de fase. Ele já plota aí essa. Então, isso aqui nada mais é do que a regra da alavanca feita aí em várias temperaturas, tá? Então, só para acabar essa parte, só temos aí, então, compostos, soluções sólidas terminais. Como assim? Soluções sólidas que terminam no metal ou na cerâmica pura? Não, em alguns casos a gente tem compostos intermediários, por exemplo. Se a gente tem aqui o diagrama chumbo-magnésio, se eu tenho essa relação aqui de 2 átomos de magnésio para um de chumbo, eu formo uma fase que ela tem estrutura cristalina diferente do chumbo puro e do magnésio puro. Então isso aqui é o que eu chamaria de um composto intermediário, e é extremamente comum em metais e cerâmicas. Então, percebe que isso aqui coloca um pouquinho só mais de complexidade, mas não é muita coisa. Por quê? Vamos olhar esse diagrama dividindo ele em 2 pedaços. Se a gente olhar de 0 a 80, isso aqui é um diagrama eutético. De aqui alfa, aqui magnésio 2 chumbo. Né? Se eu olhar de 80 a 100, isso aqui é um outro diagrama eutético. Magnésio 2 chumbo, chumbo. Né? Então é exatamente o que a gente já viu, só que tem uma fase no meio. Seria 2 diagramas eutéticos juntos. Tá? Então, o diagrama completo tem essa cara aqui. Então, alguns a gente pode incluir aí várias coisas no meio, mas a interpretação é exatamente a mesma. Percebe? Eu tenho aqui uma reação eutética, líquido virando alfa mais magnésio 2 chumbo. Aqui eu tenho outra reação eutética, líquido virando magnésio 2 chumbo mais chumbo, né? Fase rica em chumbo, fase rica em magnésio, tá? Esse composto aqui, intermediário, ele pode ser uma linha, significa que ele só existe em uma composição, ou ele pode ser uma solução sólida. Então, como a solução sólida, eu coloco aqui o exemplo de uma cerâmica. Está aqui a sílica, o óxido de silício, está aqui a alumina, o óxido de alumínio, e aqui no meio eu tenho essa fase chamada mulita, tá? Que ela é uma fase aí intermediária entre a alumina e a sílica, que percebe, ela existe numa faixa de composições. Então, ela aceita um pouco de solução sólida aí de alumínio e silício, tá? Então, mesma coisa, ó, um diagrama eutético aqui, tá? E esse aqui, na verdade, é peritético, que a gente vai ver aí na aula que vem, tá? Então, o que eu vou deixar de exercício para vocês discutirem no fórum aí, com base nas coisas que a gente viu até agora, bom, vimos aí que temos curvas de resfriamento, quando a gente olha aí um metal puro, um metal com intervalo de solidificação, e vocês devem lembrar, a gente discutiu que para esse material aí com um certo intervalo de solidificação, ele gera gradiente se a gente resfria ele fora do equilíbrio,
certo? Então, se a gente pegar agora esse mesmo, agora um material com essas composições aqui que eu estou mostrando, e a gente resfriar ele fora do equilíbrio, a gente colocar um resfriamento rápido, então tudo que a gente falou até agora é resfriamento lento. Se a gente colocar agora um resfriamento um pouco mais rápido, como que essa microestrutura vai mudar? O que vocês acham? Tá? Vamos pensar um pouquinho em que vai acontecer. Então, essa composição aqui, por exemplo, ela vai ser a mesma microestrutura? Existe algum jeito que essa microestrutura, que esse material aqui vai passar a apresentar a reação eutética? Se vocês olharem lá no equilíbrio, ele não apresentaria. Mas com resfriamento rápido, ele pode alterar? Para esse material aqui, ele vai. A fração de eutético, vocês acham que vai aumentar, vai diminuir, vai ficar igual? O que vocês acham? Pense um pouco nisso e o exercício do fórum é vocês discutirem nessa direção. Valeu e um abraço.